E aí, um certo dia, pintou o McDonald's da sua vida. Pois é. E aí eu consegui, mandei currículo e acabou dando certo de ser contratado. Era um sonho, né, para trabalhar no McDonald's? Eu não me lembro bem, eu acho que não era um sonho, mas era uma oportunidade legal porque pela jornada de trabalho, né? Eram 4 horas na época, a jornada de trabalho, eram 4 horas por dia, 4 horas intensas, né? Era no comecinho do McDonald's, tinha uma loja aqui em Sorocaba, que era a loja do Shopping Esplanada, inclusive era a loja que mais vendia no interior paulista, sim, sempre era premiada do Cláudio Costa, né? E aí tive a oportunidade de ser atendente de lanchonete. E eu tenho certeza que foi uma das experiências mais importantes da minha vida, porque aprendi muito no McDonald's, ao menos naquela época era muito disciplinado. Isso. E eu sempre gostei disso, sempre gostei de disciplina, gostei de desafio, sempre gostei de pressão. Eu não me incomodo de trabalhar sob pressão, eu gosto, não me sinto bem. E aí eu acabei trabalhando lá no McDonald's, fiquei acho que uns 2, 3 anos lá. Aprendi muito, fiz muitos amigos lá. Foi uma lição com relação à disciplina, atender cliente. Eu consegui me destacar na área de atendimento ao cliente. Eu não era um bom fazedor de hambúrguer, né? Mas tinha esse rodízio, sim? Tinha. Todo mundo aprendia a fazer tudo? Tinha. Isso é uma característica do McDonald's. Quando você entra, você passa por todas as áreas. Você chega de manhã para trabalhar, você não sabe o que você vai fazer. E aí o gerente do dia, ele vai te escalar o time. E aí ele vai colocar cada qual numa área. E é importante fazer um rodízio para você aprender tudo, né? Havia um treinamento, depois você estava habilitado a fazer tudo, e aí depois você acabava ficando nas áreas que você tem mais destaque para render mais, natural. O nosso movimento era sábado. Então, aos sábados, sempre eu ficava no caixa, porque é onde eu rendia mais para atender o movimento. Mas durante a semana eu ia para a chapa, eu ia fazer batata, ia fazer refrigerante, ficava no salão, limpando o chão, tal. Tinha era um rodízio mesmo, todo mundo tinha que aprender a fazer um pouco de cada coisa. Você chegava de manhã e não sabia o que você ia fazer. Isso é legal, né? Muito legal. Só que não é que você ia trabalhar, né? Eu não sei se isso é assim hoje, até o Rodrigo trabalhou comigo, hoje é um dos gerentes do McDonald's, eu acho que é o gerente regional das lojas, ele trabalhou comigo. Ele era coordenador ou treinador da época que eu entrei, e ele continua até hoje, já faz há uns 20 anos, né? Mas o que era bacana é que tinha aquele método para você aprender. Você tinha que observar o trabalho, observar alguém trabalhando no posto, aí você ia estudar a parte teórica do porquê que se fazia daquele jeito, do porquê do procedimento. Por exemplo, eu tinha que entender o tamanho da batata. Como se colocava a sal na batata, a temperatura do hambúrguer, por que se limpava a mesa de determinada forma, os panos, né, como se dobravam os panos. Era tudo muito padronizado. E tudo tinha sentido, era estudado, né? Aí você ia estudar isso na sala de treinamento, ler manual de operação, ver vídeos explicando, depois você ia para a área exercer. Então você via, estudava e exercer com um treinador do lado, até você conseguir a autonomia para trabalhar sozinho. Muito legal, muito bacana. E aí foram 3 anos lá? Foram acho que 2 ou 3 anos. Saí de lá. Eu me lembro que eu estava na época de alistamento militar. Você não serviu, né? Não servi. Pedi para servir, eu queria muito. Porque eu, repito, gostava de disciplina e tal. Eu tinha aquele sonho de fazer ESPSEX, que é a escola de cadetes do Exército, que era em Campinas. Ou EPICAR, que era a escola de preparatórios cadetes do ar, da aeronáutica. Tinha essa ilusão de criança. E aí não servi, pedi para servir, me coloquei como voluntário, mas não fui convocado. E depois trabalhei acho que 2 meses no final do ano na Taquari Calçados, porque o proprietário era de Taquarituba, né? A minha mãe o conhecia. E saí de lá para entrar numa... Osíris? Isso, Osíris. E saí de lá para ingressar numa metalúrgica, porque daí dava estabilidade, segurança, o salário e tal. Entrei numa metalúrgica como metalúrgico, trabalhando na linha de produção. Foi quando eu já tinha ingressado na faculdade, fazer Direito, e aí tinha feito o primeiro ano desempregado e depois conseguido esse emprego de final de ano para pagar, porque eu fiquei com dívida. Aí eu não sabia se ia fazer o segundo ano da faculdade. Quando eu consegui um emprego na metalúrgica, aí eu tinha condição de pagar a faculdade, ao menos uma parte, mas eu consegui o FIES, a bolsa pelo financiamento estudantil. E aí as coisas caminharam, fiquei 20 anos nessa empresa metalúrgica, cheguei até ser o gerente do departamento jurídico, coordenador do departamento jurídico. Agora, Márcio, antes de entrar especificamente nessa coisa do direito e tal, enfim, você falou agora sobre o FIES, né? É um programa que funciona no Brasil. Funciona muito, Paulinho. Eu acho que a gente precisa sair da nossa bolha para ter a compreensão da realidade das pessoas, né?
Tanto os programas de inclusão sociais, desenvolvidos especialmente na época do governo Lula, que democratizou o ensino superior. Aqui há o ponto negativo e há o ponto positivo, mas a democratização do ensino superior trazida no primeiro ano do governo Lula deu oportunidade para muita gente. Eu certamente não teria conseguido concluir a faculdade se não fosse o financiamento estudantil. E eu me lembro muito bem que eu consegui o FIES para arcar com 70% do valor da minha faculdade. Mesmo os 30% que sobravam eram R$180. Era difícil para eu pagar porque eu ganhava em torno de R$400. E aí eu fiz na faculdade, estudei na Unip. Estamos falando de 98. 98. 99, que era o meu segundo ano. Na Unip eles abriram um programa do aluno para ser monitor de professor, para auxiliar o professor. O aluno monitor tinha que chegar às 18 horas na faculdade e orientar e ajudar o professor até às 19h15. Preparar material, os alunos que faziam conclusão de curso e tal. E aí eu fiz um concurso e passei com a professora Maura Roberti, já falecida, era defensora procuradora de Estado. E a Maura, por ter sido aprovado por ela, eu consegui entrar no programa e eu ganhava exatamente R$180 da faculdade. Era um extra, né? Que era exatamente o valor que eu tinha que pagar. Precisava. Então empatava. Então eu ia 3 vezes por semana às 18 horas, com esse dinheiro eu conseguia complementar e aí consegui fazer a faculdade, projetando no futuro um sufoco, porque quando eu acabasse a faculdade, em 2 ou 3 anos eu começaria a pagar o FIES, o financiamento. Na época tinha que ter fiador, que foi o meu tio lá de Avaré. Enfim, foi graças a esse programa.